Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar na aula de geografia sobre o continente americano, os aspectos fisiográficos do continente. Eu vou falar sobre o relevo, clima, vegetação, alguns aspectos gerais que serão trabalhados mais detalhadamente durante as aulas online. Primeiro, vamos falar aqui então do relevo americano. Tá? Então, o relevo americano ele se difere da costa oeste para a costa leste. Na costa oeste, nós temos as grandes cadeias de montanhas. Aqui na região da América do Norte, nós temos as montanhas rochosas, a Serra Madre. Na América Central, Talamanca, Isabela. Na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, que é a maior cordilheira da América. Nas regiões centrais, nós temos as planícies, que são as áreas mais desgastadas, por sucessivos processos erosivos. E na costa leste, nós temos algumas regiões mais elevadas, também constituídas por maciços antigos, regiões já desgastadas. Então, por exemplo, o relevo da costa oeste, você vai ver picos pontiagudos, que são áreas orogênicas, de encontro de placas. Já as áreas a leste são áreas muito desgastadas, onde o relevo ele é mais liso, vamos dizer assim. Então, aquela lógica do ser humano é diferente do relevo. O ser humano, quanto mais velho, mais enrugado ele fica. Agora, o relevo não. Quanto mais enrugado, mais recente ele é. E quanto mais liso ele for, mais antigo ele é, porque ele já foi desgastado. Então, nessa região, quando você observa uma área... quando você observa uma imagem de satélite, você vê uma série de rugosidades. Já na costa leste, são regiões mais desgastadas, mais arredondadas. Por exemplo, no Brasil nós não temos nenhuma formação recente. Tá? Então aqui nós temos na costa leste os Montes Apalaches nos Estados Unidos e o Planalto Laurenciano, que são formações antigas. Aqui na América do Sul, o Planalto das Guianas, o Planalto Brasileiro, a Serra do Espinhaço, a Serra do Mar. Então todos os relevos mais arredondados. Aqui eu coloquei o mapa das placas tectônicas. Então, aqui nós temos vários limites de placas, vocês podem observar pelas setas. As placas, elas têm 3 tipos de limites. Os limites convergentes, onde elas se chocam, os limites transformantes, onde elas se resvalam, e os limites divergentes, onde elas se separam, chamados limites de expansão. Aqui na América, nós temos nessa região da placa norte-americana e do Pacífico, um limite de convergência. Por isso foi formada a cordilheira, a cordilheira não, as montanhas rochosas, E aqui a Serra Madre. Aqui nós temos um limite transformante, tanto que aqui tem a falha de San Andreas, que é muito famosa. Aqui na América Central nós temos a placa do Caribe, que é uma região também de instabilidade tectônica, Tanto que terremotos são comuns ali na região do Haiti, por exemplo. Em 2010 houve um terremoto no Haiti em que o país ficou praticamente destruído. Então, nessa região da costa oeste, que nós temos a placa de Cocos, da costa oeste da América Central. E na América do Sul, nós temos o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca. Então, o Brasil ele se encontra na placa sul-americana, está longe do encontro de placas, por isso aqui nós não temos terremotos de grande magnitude, nem vulcões, mas na costa oeste nós encontramos vários vulcões. Aqui, na costa oeste dos Estados Unidos, mostrando aqui as montanhas rochosas, a imagem, são imagens belíssimas ali dessa montanha, dessas montanhas, com picos pontiagudos, Aqui, as regiões da América Central, está mostrando a Cordilheira Central, a Serra Maestra, na Ilha de Cuba. E aqui, está sendo mostrado na imagem o Círculo de Fogo do Pacífico, que envolve a costa leste da Ásia e da Oceania e a costa oeste da América. Então, uma área que tem muito tectonismo, muito vulcanismo, muito terremoto, Então, uma área que tem muitos vulcões. Aqui, mostrando esses pontinhos, os vulcões. Aqui dá para observar exatamente esse anel de fogo, essa área com grande instabilidade tectônica. O Popocatépetl é um dos vulcões mais ativos do México. Então, lá existem vulcões. Aqui nós temos no México a Serra Madre Ocidental e a Serra Madre Oriental. A Serra Madre Ocidental fica no encontro de placas, e já a Serra Madre Oriental ela é de formação mais antiga. Na parte central do México, nós temos o Altiplano Mexicano, que é a região com maior densidade demográfica, onde a população se concentra mais. Aqui a Cordilheira dos Andes, aqui você observa essa rugosidade ou relevo. Aqui, um vulcão no Peru, Miste,
que está numa área também de tectonismo. Esse vulcão tem 5.822 metros de altitude. E o maior pico da América, o Aconcagua, que fica na Argentina. Ele tem 6.962 metros. Né? Então ele fica aqui, ó, bem nas proximidades do limite entre a Argentina e o Chile. Na América, nós temos também o lago mais alto do mundo, que é navegável, que é o Lago Titicaca, que fica entre a Bolívia e o Peru. Aqui o Lago Titicaca. A imagem, né? São imagens belíssimas da região também. Ali a cordilheira ao fundo. A presença dessas imensas cadeias de montanhas a oeste influencia também na hidrografia, porque muitos rios nascem nessas cordilheiras e correm ou na direção leste ou na direção oeste. Na América do Sul, nós temos algumas bacias destacadas. A bacia amazônica, que é a maior bacia do mundo, né? Ela nasce aqui na Cordilheira dos Andes e corre em direção, né, a leste do continente, desaguando no Oceano Atlântico. Aqui a bacia do Orinoco, na região da Venezuela. Aqui nós temos a bacia do Paraná, que nasce nessa região da costa leste, né, vai em direção, né, a oeste e depois deságua aqui no sul, no Oceano Atlântico. Aqui a bacia do São Francisco, esse é o maior rio inteiramente brasileiro, e aqui a bacia do Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia inteiramente brasileira. Então essas bacias hidrográficas, elas se destacam na América do Sul, e aí você percebe o potencial hídrico do Brasil, né? Grande parte das bacias estão no Brasil. Agora, na América do Norte, nós temos a bacia Mississippi-Missouri, que envolve essa região dos Estados Unidos, né, que banha grandes planícies ali, muito utilizadas para a agricultura. Aqui nessa região, entre Canadá e Estados Unidos, nós temos os Grandes Lagos. Existe um rio que liga os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico, que é o Rio São Lourenço. Aqui o Rio Columbia, o Rio Colorado, né, que deságua aqui nessa península, que é a Península da Califórnia. Então aqui, né, nós temos a imagem dos Estados Unidos, as montanhas rochosas, o escudo canadense, os montes Apalaches, as planícies centrais, muito utilizadas pela agricultura, né, porque o Mississippi Missouri, ele é muito utilizado para a irrigação dessas áreas. O rio Mackenzie, no Canadá. Aqui eu coloquei uma imagem dos Grandes Lagos, que seria essa região fronteiriça entre Estados Unidos e Canadá. Inclusive é essa região que é a mais populosa do Canadá. E esse rio São Lourenço, que liga os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico, ele é muito utilizado para o escoamento de mercadorias. Aqui o rio Colorado, né, onde está o Grand Canyon, né, essa região ela tem essa formação devido à movimentação tectônica e também ao processo de erosão fluvial, né, erosão do rio. Agora, quanto ao clima, a América envolve uma grande, né, área aí, que se distancia muito no sentido latitudinal, né, no sentido norte-sul. Então, isso confere uma diversidade climática. Existem climas subpolares, polares, clima temperado, tropical, desértico, então uma grande variedade de climas. Aqui, ó, clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio de montanha, polar. Aqui, por exemplo, ó, a montanha, o relevo também influencia, né, no clima. Por quê? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E, além disso, muitas vezes o relevo ele forma um obstáculo para a entrada das massas de ar úmido, as massas de ar úmida, né? Então essas massas de ar, quando elas chegam nessa região, elas encontram essa barreira e aí chove só no lado da vertente da montanha. Quando essa massa de ar ultrapassa, ela não tem umidade, o que faz com que forme, por exemplo, aqui, ó, o deserto do Atacama, o deserto da Patagônia. A América também é influenciada pelas correntes marítimas, lembrando que correntes marítimas são águas que se deslocam no oceano como se fossem rios, e elas carregam características de onde elas se originam. Então, as setas em azul são as correntes marítimas frias, né? Elas se originam dos polos e vão em direção ao Equador, e as vermelhas são as quentes, que elas surgem ali, elas se originam nas proximidades do Equador e se dirigem para os polos. Né? Então, essas correntes marítimas também influenciam no clima. E essa diversidade climática resulta nos mais diversos tipos de vegetação. Né? Então, isso também sofre influência da disponibilidade de água, da umidade. Né? Então, olha só, aqui os domínios naturais da América. Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia os tipos de vegetação, a diversidade de paisagens que a América possui. Né? Então, aqui nós temos floresta temperada, floresta boreal, tundra, estepes e pradarias, vegetação mediterrânea, desértica, savanas.
Né? As savanas do Brasil seriam, então, aqui envolve a caatinga e o cerrado. A floresta equatorial está envolvendo a floresta tropical, que é a Mata Atlântica e a floresta amazônica. A vegetação de altitude. Aí eu coloquei umas imagens aqui e vou explicar de maneira geral, tá? Em sala falaremos com mais detalhes. A floresta tropical envolve essa região, né, onde está a Mata Atlântica, é uma floresta densa, ombrófila, né, ou seja, úmida, perennifolia, as folhas não caem, é verde o ano todo, é uma vegetação muito diversificada, latifoliada, com folhas largas. Ela é muito próxima à floresta equatorial, só que a floresta equatorial ela é mais densa, né? Tanto que ela forma um teto verde, né? E a floresta equatorial também é perennifolia, latifoliada, tem muita diversidade de espécies, né? Muito úmida, o que contribui, né, para alta pluviosidade da região, né? Muita chuva. Agora a floresta temperada é essa aqui da região que envolve o Canadá e Estados Unidos. Qual que é a característica principal dela? Ela não é perennifolia, é o contrário, ela é caducifolia, as folhas caem no outono. Então, antes de chegar o inverno, as folhas caem para se preparar para o inverno, é um mecanismo de defesa da planta. Então, você vê essa vegetação amarelada, né, no outono. Né? No verão, ela fica verdinha. Agora, a floresta boreal é a chamada taiga ou floresta de coníferas, né? Porque os frutos dessa floresta são em forma de cone, né? As próprias árvores também, elas têm esse formato triangular. E as folhas são em forma de agulha. Por quê? Por causa da neve, é uma forma de escorregar a neve, né? Um mecanismo de defesa da planta. É uma vegetação também perennifolia, porque as folhas não caem. Ela é homogênea, né? Então, toda da mesma altura, ela não é estratificada como a floresta equatorial, por exemplo. Ela é homogênea. Tanto que essa vegetação ela recobre boa parte do Canadá, né? Grande parte já foi devastada, porque essa árvore foi muito utilizada para a produção de papel e jornal. Inclusive, o Canadá é um dos maiores produtores mundiais de papel e jornal do mundo. Aliás, gente, é importante destacar que dessas vegetações que eu estou mencionando aqui, a maior parte delas já foi devastada. Isso aqui é a vegetação nativa, né? Boa parte já foi desmatada. Agora, a tundra, essa vegetação que recobre essa área do extremo norte do continente, né, num clima extremamente frio. Então, ela se difere do verão e do inverno. No verão polar, né, no verão dessa região, você vê a vegetação se desenvolver um pouco mais. Né? Então, ela até cria cores aí. Agora, no inverno, o solo fica recoberto por neve e ela não se desenvolve muito. Então, essa vegetação ela não consegue se desenvolver nem 1 metro. Né? Nem 1 metro ela consegue atingir, por causa do extremo frio. Agora, as pradarias. As pradarias recobrem parte dos Estados Unidos, do sul do Brasil, Argentina. Então, as pradarias são os campos. Né? Então, você não vê muita vegetação, muita árvore, né? Você vê alguns arbustos e campos em geral. Então, aqui no Brasil é chamado de campos sulinos, na Argentina é chamado de pampas, né? Nos Estados Unidos são as pradarias. Agora, entre as savanas americanas, nós temos o cerrado, que é uma vegetação arbustiva, com troncos retorcidos, umas raízes bem profundas, né, para captar água. Aqui nós temos também, nas savanas americanas, a caatinga, que é uma vegetação xerófila, que se desenvolve em clima extremamente seco. Existem muitas espécies de cactáceas na caatinga. As estepes são semelhantes às pradarias, porém são mais ressecadas, tá? E são comuns nos Estados Unidos. A vegetação desértica também recobre parte do continente, né? O deserto do Atacama, o deserto do Arizona nos Estados Unidos, o do Atacama no Chile, o deserto do Colorado nos Estados Unidos. Então, uma vegetação adaptada a clima extremamente seco, né? Ela tem menos diversidade. Agora, vamos falar um pouco da questão da água, né? Então, o Brasil, que ocupa o primeiro lugar em relação aos aquíferos, nós temos aqui 2 aquíferos importantes, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, que é o antigamente chamava Alter do Chão, né? Antigo Alter do Chão. Ele é transfronteiriço, porque ele atravessa mais de um país, e aqui o Aquífero Guarani, que envolve a nossa região também. Tá? Então, olha lá. Os aquíferos transfronteiriços Grande Amazonas e Guarani são consideradas as 2 maiores reservas mundiais de água subterrânea. Também, né, no Brasil, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica. Também transfronteiriça, tá? Passa em outros países também. Mas a maior parte dela está no Brasil. Outro país que se destaca com relação à hidrografia é o Canadá.
Lá existem imensas reservas de águas hídricas, representadas pelas geleiras do norte do país, lá na região polar, né, nessa região, e também os enormes lagos e aquíferos, né, que são importantes bacias hidrográficas. Então é isso, gente. Na aula, né, durante as aulas online, eu vou trabalhar, né, com mais detalhes esse assunto, e aqui eu procurei caracterizar a América quanto aos seus aspectos físicos. Então, até a próxima!